Nós vamos para o nosso momento da palavra de Deus. Quem está preparado para receber a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Querido, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Quero falar sobre avançando e confiando. Amém? Você pode repetir comigo? Avançando e confiando. Eu quero conversar com você nessa noite, bater um papo contigo alguns minutos, falando sobre confiança. O que é confiar no Senhor e de que maneira nós devemos confiar no Senhor. Como que a palavra de Deus, como que a Bíblia, ela fala sobre confiança. Como que o Senhor Jesus falou sobre confiança, como os homens de Deus, os patriarcas da fé, falaram sobre confiança. Como o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento, falou sobre o que é confiar no Senhor. Eu quero introduzir, queridos, compartilhando com você o texto da palavra de Deus que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e no verso de número 6. Esse é o texto que vai permear o nosso pensamento, a nossa conversa nessa noite. Filipenses 1,6 diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Olha que promessa linda, querido, da palavra de Deus. Você pode ler junto comigo esse texto? 1, 2, 3. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. O ensaio foi bom, agora você pode ler de verdade. 1, 2, 3. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por essa noite, por esse tempo de louvor maravilhoso que nós tivemos, Pai. Obrigado por cada momento desse culto, Pai, onde o Senhor tem tocado, onde o Senhor tem falado, onde o Senhor tem ministrado os nossos corações de uma forma sobrenatural, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Paizinho querido. Tua palavra que nos transforma, Pai. A Tua palavra que traz vida para nós. A Tua palavra, Senhor meu Deus, que é semeada, Pai. A semelhança daquela parábola, Senhor, do semeador que saiu a semear, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu estou diante de homens e de mulheres de Deus, Pai, que são como aquele solo fértil, Pai, que recebe a Tua palavra com corações abertos. E essa palavra germina, e essa palavra floresce, e essa palavra dá fruto, Senhor. Pai, a minha oração é para que essa palavra, Senhor, toque no mais íntimo, Senhor, dos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas nessa noite. Que essa palavra, Senhor, não fique somente no nosso intelecto, Senhor. Que essa palavra não seja abafada, Senhor, pelas preocupações do mundo, Senhor. Que essa palavra, Senhor meu Deus, não seja como aquele semeador que semeou aquela palavra entre os espinhos, Pai, ou aquela palavra que caiu entre os pedregulhos, Senhor. Mas que essa palavra, Senhor, possa frutificar, possa crescer, Senhor, possa se multiplicar de uma forma sobrenatural em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você crê nisso? Amém? Esse texto de Paulo aqui aos Filipenses, querido, ele é um texto tremendo. Aqui quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo está inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E esse também é um texto que não é um texto difícil de ser interpretado. Existem alguns textos na palavra de Deus, existem alguns textos na própria Bíblia que nós precisamos de um pouco mais de atenção para entender. Ou até um pouco de ajuda para poder entender. Mas aqui não. Esse texto que Paulo está escrevendo, ele é fácil de entendimento.
Paulo está dizendo, querido, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele começou uma obra. E Ele vai terminar essa obra. Amém? Ele começou uma obra, querido, na minha e na sua vida. Ele começou uma obra, querido, na minha e na sua casa. Muito obrigado, Chico. Ele começou uma obra na minha e na sua família. Ele começou uma obra aqui na comunidade Caminho Vivo e várias outras igrejas espalhadas pelo mundo. E essa obra, Ele está aperfeiçoando ela. Mas essa mesma obra que o próprio Senhor Jesus está aperfeiçoando, Ele vai completar. Ele vai terminar essa obra. Quando, pastor? Até que o Senhor Jesus volte. Essa obra vai estar completa. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, querido. Deus não deixa nada, querido, incompleto. Nada incompleto. Em toda a história da Bíblia, em toda a história dos homens e mulheres de Deus, não existe nada que Deus deixou incompleto. Muitas vezes aos nossos olhos pode parecer que esteja incompleto. Às vezes alguma circunstância acontece conosco, alguma situação que sai do nosso controle, alguma adversidade, muitas vezes além das nossas forças. Mas Deus não deixa nada, querido, incompleto. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E mais, não só prometeu, mas Ele está aperfeiçoando a minha e a sua vida todos os dias. Todos os dias, querido. Nos dias bons, Deus está aperfeiçoando o nosso coração. Nos dias nem tão bons, Deus está aperfeiçoando os nossos corações. Nos dias de conquista, nos dias de vitória, Deus está aperfeiçoando o nosso coração. E nos dias mais difíceis, de choro, de luto, de tristeza, Deus também está aperfeiçoando o meu e o seu coração. É disso que eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite, querido. Olha o que o autor de Hebreus aqui escreve em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2. Traz algo precioso, um ensinamento precioso para os nossos corações. Hebreus 12, 2 é assim: mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Algumas versões dizem que ele é o autor e consumador, querido, da nossa fé. Olhando para as palavras, querido, do autor de Hebreus aqui, ele está resumindo e dizendo que tudo começa nele. Tudo começou nele. E tudo vai terminar nele. Amém? Ele é o autor, querido, da nossa fé. Ele é aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos. Quando nós estávamos longe dele. É ele que nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para esse reino maravilhoso do Filho do seu amor. É aquele que começou uma boa obra e não é qualquer obra. É interessante nós olharmos, querido, para a palavra de Deus, porque ele não está falando de qualquer obra. Paulo está falando que ele começou uma boa obra. Amém? Eu e você, querido, não somos qualquer obra. Nós somos uma boa obra, em que Cristo começou, está aperfeiçoando e vai concluir essa obra. Como uma obra de arte, querido, pintada por um pintor. Como uma obra que nós olhamos hoje para essa obra, ela ainda não está completa. Não sei se você tem essa percepção quando você olha para a sua própria vida. Quando você olha para o seu coração, quando você olha para a sua vida, parece que nós estamos incompletos. E essa é a grande verdade.
É como nós olharmos para aquele quadro, querido, que ainda não foi terminado, que ainda não foi assinado pelo autor. Você já viu algum autor assinar algum quadro incompleto? Eu acho que eu nunca vi. O autor só assina o quadro quando o quadro está completo, quando o quadro está perfeito. Até lá, ele vai aperfeiçoando, ele vai pintando, ele vai acrescentando, ele vai tirando. Mas quando chega no final daquela obra de arte, quando ele olha para aquele quadro e ele diz: agora o quadro está completo. Então agora eu vou assinar, eu vou colocar a minha digital aqui. E ele vai e assina aquele quadro. Da mesma forma, queridos, é a minha e a sua vida. Mas existem alguns aspectos importantes que eu quero compartilhar com você nessa noite. O autor de Hebreus também, ele fala da grandeza de Deus. O autor de Hebreus também aqui, em Hebreus 11:6, ele fala do caráter de Deus. Hebreus capítulo 11, verso número 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqui o autor de Hebreus está dizendo, em algumas versões diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Algumas versões diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E como é interessante, querido, nós pensarmos por esse ponto de vista. O ser recompensador aqui, querido, não é só uma característica do que ele pode fazer. O ser recompensador é uma característica de quem Deus é na sua essência. Deus é recompensador por natureza. Deus é galardoador por natureza. Deus é presenteador por natureza. Vale a pena, querido. Vale a pena servir a Deus. Amém? Vale a pena caminhar com Ele. Vale a pena se abster, querido. Vale a pena abrir mão de todas as outras coisas que esse mundo oferece a todo momento. Vale a pena viver uma vida com Deus, porque a essência dele é galardoar, a essência dele é presentear, a essência dele é recompensar. Pastor, mas é só uma recompensa agora, aqui, nesse momento? Não, querido, não é. É uma recompensa, querido, de uma eternidade junto com Ele. É uma recompensa muito maior do que qualquer dinheiro pode comprar. É uma recompensa maior do que nós podemos imaginar. É uma recompensa de estar com o nosso Senhor por toda uma eternidade. Amém? Diz um amém forte aí, crente. Amém? Vale a pena, querido, viver uma vida com o Senhor. Quando Paulo diz, querido, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele está enfatizando, querido, o caráter dele. Ele é fiel. E ele termina tudo aquilo que ele começa. Não existe nada que Deus não terminou. Deus criou todas as coisas de uma forma perfeita. E Ele concluiu tudo aquilo que Ele criou. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe como é que é o meu dia a dia. Deus está aperfeiçoando você, querido. Deus está trabalhando em você. Assim como um oleiro trabalha num vaso de barro. Assim, da mesma forma, o Senhor está trabalhando na minha e na sua vida. Da mesma forma, às vezes aquele oleiro precisa quebrar aquele vaso, amassar aquele vaso e começar tudo de novo. Da mesma forma é conosco. Vão existir momentos, querido, que Deus vai fazer a semelhança daquele oleiro. Vai precisar quebrar, amassar
e começar tudo de novo. Mas esse tudo de novo vai se tornar num vaso belo, sem defeitos, um vaso perfeito, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu não sei qual momento você está, querido. Talvez você esteja no início, sendo moldado por esse vaso. E esse vaso, o oleiro ali, muitas vezes ele precisa empenhar força. Ele precisa empregar força naquele vaso, fazer pressão naquele vaso, para tirar as impurezas, as imperfeições daquele vaso. Quantas vezes, querido, na nossa vida nós nos sentimos assim, pressionados, diante de situações, diante de circunstâncias. Mas o que mais alegra, querido meu, e deve alegrar o seu coração, é que aquele que começou, querido, ele não vai nos desamparar no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, aquele que está aperfeiçoando essa obra, não vai nos deixar no meio do caminho, amém? Ele vai terminar, ele vai concluir a boa obra. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, querido, que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1. Um texto muito rico, querido, da palavra de Deus, que nos traz um entendimento muito amplo sobre aquilo que Deus fez no passado, sobre aquilo que Deus operou lá nos nossos antepassados, lá no povo de Deus, lá no deserto, e daquilo que Deus tem operado nos nossos dias. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem e que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos eles foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós. Presta atenção nisso, querido. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Até aqui. Queridos, o apóstolo Paulo, na Nova Aliança, ele escreve as suas cartas, querido, aos gentios. Mas ele cita algo lá da antiga aliança, lá do Velho Testamento, lá do povo de Deus lá atrás. E é interessante que ele cita, e existem algumas vertentes importantes aqui nesse texto. Paulo ele começa dizendo aqui no verso número 1, que da mesma forma que aquele povo ele foi guiado por Deus, de dia existia uma nuvem, querido, que guiava o povo de Deus. E de noite, uma coluna de fogo guiava o povo de Deus. Isso não era fantástico, querido? Isso não é sobrenatural? Aquele povo, querido, aqui fala que eles foram batizados tanto na nuvem quanto na água. Aqui está se referindo ao batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo de Deus. Aqui também diz que aquele povo, querido, se nós olharmos para a história, aquele povo era um povo de duro coração. Deus resgatou, querido, o povo da escravidão do Egito. A palavra de Deus fala que Deus resgatou com uma mão forte, querido. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus resgatou milhares de pessoas de um tempo de escravidão. E conduziu ao povo até um lugar chamado Terra Prometida. Mas no meio do caminho, querido, aconteceram muitas coisas interessantes. Aquele povo, querido, saiu do Egito, e lá no Egito tinha comida em abundância. Só que eles eram escravos. Viviam uma vida desgraçada, sem graça nenhuma. Viviam como escravos, querido, sendo escravizados dia e noite.
E quando Deus tira, querido, aquele povo começa a caminhar no meio do deserto, e aquele povo começa a murmurar contra Deus. Começa a reclamar. Reclamar de Arão, reclamar de Moisés, começa a reclamar dos seus líderes, começa a reclamar de Deus. Deus, querido, provê para aquele povo alimento. O maná foi algo sobrenatural, querido, que Deus deu alimento para aquele povo durante anos, dia após dia, todas as manhãs. Aquele povo não precisava nem trabalhar, querido, como lá no Egito. Eles acordavam pela manhã, saía para fora das suas casas, quando o orvalho secava, estava lá o maná. O alimento, o pão diário deles estava lá. Isso não foi uma vez que aconteceu, isso foi durante anos. E o povo começou a reclamar, começou a murmurar: ah, Deus, mas é só pão. Lá no Egito a gente tinha carne. Deus falou: tá bom. De manhã era o maná, à tarde eram as codornizes. Vocês querem carne? Então tá aqui. Vocês vão comer carne também. E mesmo assim o povo endureceu o coração e só murmurava e só reclamava. O maná, querido, é algo interessantíssimo. Durante 6 dias na semana, aquele povo tinha que colher a porção diária para sua casa, para sua família. Mas no 6º dia, durante esses 5 dias, eles não poderiam colher uma porção dobrada, senão aquele maná estragava. Eles deveriam colher uma porção certa para sua família. Mas no 6º dia, eles deveriam colher uma porção dobrada. E no 6º para o 7º dia, o maná não estragava. É sobrenatural, não é? Mas o que o povo fazia no sábado? Ia lá atrás do maná, ia lá colher o maná. E o povo reclamava, querido. E se não fosse bastante, querido, o povo tinha alimento, tinha pão pela manhã, tinha carne pela tarde, mas chegou um momento que faltou água. E Deus fez brotar a água da rocha, querido. E não foi só uma vez, não. Deus matou a sede de milhares de pessoas. E mesmo assim, o coração daquele povo era um coração rebelde, um coração endurecido, um coração que não era grato. Agora, querido, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, e é interessante como que ele traz isso para as nossas vidas nos dias de hoje. Ele fala que tudo aquilo foi escrito para servir de advertência para nós nos dias de hoje, nos tempos finais. Tudo aquilo que aconteceu, querido, com o povo de Israel, toda murmuração, toda reclamação, precisa nos ensinar de alguma forma nos dias de hoje. Hoje nós vivemos dias bons, querido. Muitas coisas melhoraram ao longo do tempo, sim ou não? Muita coisa melhorou do tempo que eu e você era criança, era adolescente. Não sei se você tem essa percepção, mas quando nós olhamos para trás, no tempo da nossa infância, nós vemos que muitas coisas melhoraram. Algumas pioraram, é verdade, mas muitas melhoraram. E Paulo está dizendo, tudo isso foi escrito para a advertência de vocês. Paulo escreve, querido, essas palavras para nos lembrar de todos os milagres que Deus operou ao longo do tempo. E mesmo assim, por causa da dureza do coração e da incredulidade daquele povo não percebeu o cuidado de Deus pela vida deles. E é muito fácil, querido, nós vivemos uns dias bons como nós temos vivido hoje e não perceber o cuidado de Deus por nós. Deus tem cuidado, querido, de nós de uma maneira especial. Amém? Deus tem cuidado de mim e de você de uma maneira sobrenatural. Deus é o mesmo, querido, que proveu, é o mesmo que vem provendo durante todas as eras e é o mesmo Deus que vai prover no futuro. É o mesmo Deus que cuidou daquele povo, querido, lá no deserto. É o mesmo Deus que cuidou de mim e de você, ainda quando nós estávamos na barriga das nossas mães. É o mesmo Deus que cuidou de nós na nossa infância. É o mesmo Deus que está cuidando e vai cuidar até o final das nossas vidas.
Por quê? Porque Ele é fiel, querido. Amém? Porque existe uma obra que está sendo aperfeiçoada e Ele vai concluir essa obra. O que nós precisamos hoje é perceber isso. Perceber o amor de Deus, querido, para com a nossa vida. Perceber a graça, o favor dEle que é liberado sobre nós todos os dias. Todos os dias. Nas nossas vidas é Deus liberando graça, é Deus liberando favor. O que Paulo está escrevendo e nos ensinando, querido, é não ter um coração duro e rebelde, como era o coração daquele povo. Aquele povo viu sinais, viu maravilhas, viu milagres acontecendo. Deus abriu o mar e aquele povo passou a seco dentro do mar. E mesmo assim, o coração daquele povo era um coração duro e rebelde. Duro e rebelde. E sabe qual foi a consequência disso, querido? Havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. Uma promessa de herdar um lugar chamado Terra Prometida. E foi por causa da dureza do coração daqueles homens, daquelas mulheres, que eles não entraram nesse momento na Terra Prometida. Entraram posteriormente, numa outra geração, liderada por Josué. Mas a promessa de Deus era para aquele povo entrar na Terra Prometida. Deus tirou aquele povo do deserto, da escravidão, e conduziu eles até a entrada da Terra Prometida. Mas por causa da dureza do coração, da incredulidade que entrou no coração daquele povo, eles não entraram na Terra Prometida. E é isso que Paulo está escrevendo, querido, e nos ensinando. O principal erro, querido, daquele povo foi não perceber que a obra que Deus havia começado, Ele iria terminar. Mas no meio do caminho aconteceu tanta coisa, faltou pão. Não faltou pão. Faltou carne, faltou comida. Não faltou carne. A Bíblia fala que as roupas daquele povo não envelheciam, querido. Você consegue imaginar isso? Não tem algumas roupas que a gente gosta mais? E às vezes essas roupas vão ficando mais velhas, né? Os homens que têm mais isso. Vai ficando velhinho, vai ter que jogar aquele calção fora lá. Não, mas eu gosto tanto dele. Daqui a um pouco ele tá feio, mas a gente gosta. As roupas não envelheciam, querido, as roupas ficavam novas. Eram milagres a todo momento, milagres de provisão, milagres de cura. E mesmo assim, querido, aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo não percebeu que aquilo que Deus havia começado, Ele iria terminar. Dentro desse processo, querido, existem algumas responsabilidades. Eu quero falar de pelo menos 2 responsabilidades com vocês essa noite. Da responsabilidade nossa e da responsabilidade de Deus. Amém? O que é responsabilidade nossa, pastor, nesse processo de aperfeiçoamento de Deus? Eu quero falar sobre a nossa responsabilidade. Abra sua Bíblia comigo, querido. Lá, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Esse é um texto bem interessante também da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 12. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Verso número 14, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, que encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Verso número 16. Estejam sempre alegres. Verso número 17. Nunca deixem de orar.
Verso número 18: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Olha que interessante, querido, aquilo que Paulo está escrevendo aqui. Paulo ele faz um paralelo, querido, com o povo lá no deserto, de um coração duro, um povo murmurador, um povo reclamão, um povo que não valorizou aquilo que Deus estava fazendo. Aquele povo olhava só para as coisas ruins que acontecia com eles. E agora ele está escrevendo aqui aos Tessalonicenses, trazendo aquilo que é de nossa responsabilidade. O verso de número 22 aqui, ele diz assim: mantenham-se afastados de toda forma do mal. Manter-se afastado de toda forma do mal, querido, não é uma responsabilidade de Deus. Amém? Amém? Manter-se afastado do mal é uma responsabilidade nossa. Minha, sua, de todos nós. É nossa responsabilidade, querido. E é maravilhoso perceber que mesmo sendo a nossa responsabilidade, nós não estamos sozinhos nesse processo. Amém? Deus poderia dizer, ó, isso aí é responsabilidade de vocês, eu não estou nem aí para vocês. Vocês se viram. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Mas mesmo assim, mesmo sendo nossa responsabilidade, mesmo ele dando aquilo que ele tinha de mais valioso, que era a vida do seu único filho, para morrer para um povo que nem queria saber dele, ele não nos deixou só, ele não nos desamparou, pelo contrário, ele nos deu um presente valioso, chamado Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos capacita, que nos ensina todas as coisas. Além de tudo, querido, se não bastasse tudo que ele fez por nós, ele deu o presente mais valioso, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Posso ouvir um amém? Esse Espírito Santo, querido, ele vai nos capacitar, ele vai nos ajudar, ele vai nos ensinar todas as coisas. É interessante aqui também, nesse texto de 1 Tessalonicenses, Paulo ele termina as suas palavras reafirmando agora o compromisso de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 23, e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 24, querido. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém? Quando nós olhamos para o verso de número 23, querido, ele diz agora, o Deus de paz os santifica em todos os aspectos. Não sei você, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós dizemos, meu Deus, mas falta tanta coisa, Senhor. Tem tanta coisa para santificar ainda dentro de mim. Ele diz que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no 24 ele afirma, aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Aleluia! Aquele que nos chama, querido, tem um compromisso de terminar a obra que ele começou. Aquele que nos chama, quando nós olhamos para o chamado, principalmente no Novo Testamento, nós precisamos olhar com cuidado sobre a questão do chamado. Porque o chamado não é só um chamado ao ministério. Não é só um chamado ao serviço na casa do Senhor ou algum outro aspecto relacionado a isso. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos que Jesus nos chama, Ele nos chama para a salvação, querido, da nossa alma.
Ele nos chama para nos aperfeiçoar, para transformar a nossa vida. O chamado de Jesus para nós é muito mais um chamado de transformação, de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de caráter. É para isso que Jesus nos chama. Pastor, e o ministério? O ministério é só uma consequência disso, querido. Quem está entendendo algo de Deus aqui, querido, nessa noite? O ministério é só uma consequência disso. O serviço é só uma consequência disso. Desse aperfeiçoamento, dessa gratidão que envolve, que permeia o nosso coração. Nós somos tão gratos, querido, que isso não pode só ficar dentro de mim, isso precisa transbordar na vida de outras pessoas. É por isso que existem muitas pessoas aqui servindo na casa do Senhor, servindo no seu trabalho, servindo na sua casa, amando, cuidando de pessoas. E é fácil cuidar de pessoas, sim ou não? Não é fácil, querido. Mas por que nós fazemos isso? Porque, querido, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso por nós, que isso transborda o nosso ser. Isso precisa tocar pessoas, isso precisa tocar na vida de outras pessoas. É isso que Paulo estava afirmando aqui, querido. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Olha na continuação lá, querido, de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 11. Essas coisas que aconteceram com eles nos servem de como exemplo. Nos servem do quê? De exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Porquanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída que consigam resistir. Olha que interessante isso, querido, que Paulo estava escrevendo aqui. As palavras de Paulo são cirúrgicas aqui, querido. Ele diz que tudo que aconteceu lá, tudo que foi escrito para a nossa advertência. Foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para nós entendimento. E mais. Lembra que eu falei das responsabilidades? Fugir da aparência do mal, responsabilidade nossa. Manter-se de pé, responsabilidade de quem? Nossa. Responsabilidade nossa. Por isso que ele fala que aquele que pensa estar de pé. Verso número 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Manter-se de pé, querido, também é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer tudo. Essa é a grande questão, querido. Muita gente acha que Deus vai fazer tudo, querido. Não, Deus não vai fazer tudo. Deus já fez tudo. Amém? O que é responsabilidade de mim e sua, Ele não vai fazer por nós. O fugir da aparência do mal, é eu e você que precisa ter uma atitude de fugir. O manter-se de pé, somos nós que precisamos ter uma atitude de mantermos de pé. O que é responsabilidade nossa, querido, Deus não vai mover uma palha. Aqui o texto de Tiago é muito interessante, que ele fala sobre isso. Tiago 1, 13, 14. Ele fala assim: quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A provocação, querido, a tentação é algo externo. O desejo é algo interno, é algo que está dentro de nós.
somos nós que vamos ceder à tentação ou vamos resistir à tentação. Somos nós que vamos ceder aos nossos próprios desejos ou somos nós que vamos matar os nossos próprios desejos e não fazer a nossa vontade, fazer a nossa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito sério isso, querido, que Paulo estava nos ensinando. A tentação, querido, ela é humana, mas o escape, o livramento é sobrenatural, é algo de Deus. O escape, querido, é com o Senhor, o livramento vem do Senhor. Não faz nenhum sentido, querido, Deus ter nos tirado do Egito, Deus ter nos tirado do mundo, desse lugar de dor, de angústia, e nos deixar à deriva no meio do caminho. Não, não, não. Ele não faz isso com ninguém, querido. Posso ouvir um amém? Amém? Tudo aquilo que ele começa, querido, ele termina. Jesus, antes dele ser assunto aos céus, depois que ele ressuscitou, depois que ele esteve com os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos e disse para eles: ó, vocês não vão me ver mais, mas vocês não ficarão sozinhos. Fique aqui, todos reunidos, que é necessário que eu vá para que o Espírito Santo de Deus venha. E ele fez uma promessa para os seus discípulos e uma promessa para nós. Ele disse: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele está conosco todos os dias. Amém? Todos os dias o Senhor está conosco. Somos nós que muitas vezes não percebemos isso, querido. Somos nós que muitas vezes não valorizamos isso. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito precioso aqui. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu, mas o Senhor estava ao meu lado, me fortalecendo a todo momento. Olha que interessante o que Davi disse, querido. Davi disse que mesmo que uma mãe ou um pai se esqueça do seu filho, isso é quase que impossível de acontecer. Ele diz: todavia, eu jamais se esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Deus nunca se esqueceu de você, meu irmão. Deus nunca se esqueceu de mim, de você. Somos nós que muitas vezes esquecemos dele. Somos nós que não percebemos ele no nosso dia a dia. É a correria do dia a dia, são os afazeres que muitas vezes não nos deixa perceber o quanto ele nos ama, o quanto ele deseja, o quanto ele quer estar comigo e com você a todo momento. A todo momento. Deus não nos criou, querido, para parar no meio do caminho. Lembra do quadro lá que eu disse no início da mensagem? Deus não parou no meio do caminho, aquele quadro. E disse: esse quadro aqui não está bom. Amassa e joga fora. Não. Deus não fez isso comigo e com você, querido. Glória a Deus por isso. Pelo contrário. Mesmo olhando para as nossas imperfeições, mesmo olhando para as nossas falhas, e que, diga-se de passagem, não são poucas, Ele continua nos aperfeiçoando, Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de mim e de você todos os dias. Aquilo que Ele começou, querido. A obra que Ele começou. Alguns há 1 ano, alguns há 2, alguns há mais de 10, alguns há mais de 20, alguns há mais de 50 anos. Ele começou a obra. Ele vai terminar. Ele vai concluir. Amém? Quero te convidar, querida, a se colocar em pé. Convidar o pessoal do louvor aqui. E eu quero terminar lendo com você um texto da palavra de Deus muito precioso.
Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Texto muito rico. Texto maravilhoso, querido, da palavra de Deus, Jeremias 29, 11. Olha o que Deus diz aqui, através da boca do profeta Jeremias. Ele diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Algumas versões dizem: eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe qual que era o cenário aqui, querido? O povo de Deus estava sendo levado cativo, querido, para a Babilônia. O povo de Deus estava sendo escravizado, ia ser escravizado. E no coração daquele povo, querido, era um coração de que agora já era. Agora está tudo perdido. Não tem mais o que fazer. Já era. E aí Deus vem através do profeta Jeremias e diz: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. E são planos de bem e não de mal. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, querido, nesse momento. Talvez você tenha olhado, querido, para a sua vida e